Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador. Vamos ao nosso terceiro capítulo da série Quem é Deus? Estamos expondo aqui por esses dias as multiformas com que o Senhor se apresentou para o seu povo em toda a história bíblica. E hoje chegamos aqui para falar do Deus Altíssimo, grande El Elyon. Eu quero compartilhar com você o texto, o qual ele é pela primeira vez apresentado com esse nome. Gênesis, capítulo de número 14, versículo 18 a 20, assim está escrito. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de vocês em suas mãos. Essa é uma passagem que sucede, foi logo após Abraão romper com a sua, talvez uma das principais guerras que ele tenha guerreado, uma guerra que envolvia a salvação, entre aspas, do seu sobrinho Ló, que havia se envolvido em uma certa confusão contra vários reis ali na ocasião, e milagrosamente ele, com pouco mais de 300 homens, venceu um grande exército contrário, exército de inimigo, e quando ele se encontra com esse sacerdote chamado Melquisedeque, Deus é apresentado a ele, ou os dois se relacionam dessa forma ali naquele momento, trazendo a face El Elyon, o Deus Altíssimo, um Deus, a face, né, olhando por esse prisma, o Deus poderoso sobre todas as coisas. E quando nós observamos e nos relacionamos com Deus como El Elyon, nós vamos entender que, por ser o Deus Altíssimo, ele está sobre todas as coisas. Não existe nada em que o Deus Altíssimo não seja soberano, não esteja sobrepondo qualquer uma das situações. Eu quero provocar você, simplesmente de uma forma muito simples, básica aqui, mas um tanto quanto pedagógica, imaginarmos nós sobre o controle desse El Elyon, desse Deus Altíssimo. Imaginemos nós como talvez um grande jogo de tabuleiro, dama ou xadrez, e dos altos céus, esse grande Deus Altíssimo, que é maior, que é mais poderoso do que todas as coisas, ele somente faz as movimentações das nossas vidas e assim nos conduz à vitória. Essa vitória que Abraão foi presenteado pelo Senhor aqui era algo impossível de acontecer. Mesmo que embora ele houvesse selecionado 318 aproximadamente dos seus melhores homens lutando contra um grande exército, vários exércitos aqui na situação, isso seria impossível. E é nisso que eu quero trazer uma aplicação sobre as nossas vidas nessa manhã. Por tantas vezes nós olhamos para algumas das nossas batalhas e pessoas que nós amamos estão envolvidas em guerras, assim como era a situação de Ló, sobrinho de Abraão aqui, que estava em meio àquela guerra, em meio àquela perturbação, e nós nos sentimos fracos, nos sentimos oprimidos, nos sentimos incapazes de fazer qualquer situação. Mas a verdade é que quando nós olhamos para esta face do grande El Elyon, o nosso Deus Altíssimo, nós podemos ter a certeza, podemos ter a convicção que diante dessas batalhas, quais nós somos submetidos quase que diariamente ou uma grande recorrência nas nossas vidas, Ele é soberano e Ele é poderoso. O grande Deus Altíssimo está acima, ele não depende das nossas adversidades, das nossas opiniões, das nossas habilidades. Se fôssemos olhar com olhos humanos como Abraão venceu essa guerra aqui, nós não conseguiríamos jamais explicar. E é justamente isso que nós devemos nos apropriar nessa manhã, olhando para Deus através desse prisma, desta face que ele se apresentou para Abraão neste momento aqui, Abrão ainda na ocasião, e está se apresentando sobre as nossas vidas. Eu peço que nessa manhã você possa não olhar para o tamanho das guerras, a quantidade de inimigo, de problemas que você tem, ou pessoas que talvez você ame e tenha, mas que você olhe para a face do grande El Elyon. Este sim, esse nunca desamparou e esse está sob o controle de absolutamente tudo e todas as coisas. Tudo aquilo que nós nos relacionamos, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós falamos no dia de ontem sobre a criação, como o nosso grande Deus Criador criou todas as coisas, o grande Elohim. Hoje eu quero trazer ao seu entendimento a face El Elyon, aquele que vence todas as batalhas. Por quê? Porque ele é superior a todas as coisas. É o grande Deus Altíssimo, que domina os céus e que domina a terra. Vamos orar em cima dessa palavra? Oremos, meus irmãos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos nessa manhã diante da Tua presença. Estamos gratos aqui, Senhor, porque mais uma vez assim o Senhor nos permitiu acordar, Pai. Hoje falamos sobre uma das faces que o Senhor se apresenta sobre as nossas vidas. Hoje falamos sobre o Senhor ser o Deus Altíssimo, Deus que independe das situações, das ocasiões aqui da terra. Afinal, o Senhor está acima de qualquer coisa. Falamos sobre a grande vitória que o Senhor concedeu a Abraão naquele momento e nós clamamos nessa manhã. Assim como Abraão interviu nessa guerra para que o seu sobrinho, o Senhor, fosse poupado, talvez de uma morte terrível que aconteceria ali, nós pedimos que da mesma forma o Senhor faça de novo nas nossas vidas. Que o Senhor possa visitar a vida dos meus irmãos nessa manhã, aqueles que estão se deparando com lutas, com um grande número de inimigos na sua vida, que o Senhor possa se apresentar através dessa face e eles possam ter a certeza, Pai, possam ter a convicção de que com o Senhor, o nosso grande Deus Altíssimo, a vitória sobre essas batalhas ela é certa. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, meus queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, seus sonhos e seus planos. E lembre-se, nós estamos diante do grande Deus Altíssimo. Por isso, não desanime, não se distraia com o tamanho dos seus problemas, porque sem dúvida alguma, o nosso Deus é muito maior e soberano sobre eles. Que Deus abençoe.